Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15, 16 e 17. Lucas, capítulo 18, versos 15, 16 e 17. Nós estamos comemorando, celebrando o Dia das Crianças. E eu queria tomar como ponto de partida aqui o Dia das Crianças para nós refletirmos juntos nessa manhã. Lucas 18, versos 15, 16 e 17. Dizia assim: aproximaram-lhe também algumas crianças para que as tocasse. Em algumas traduções, para que as abençoasse. Ao ver isso, os discípulos as repreendiam, mas Jesus chamou-as, dizendo: deixai que as crianças se aproximem de mim, e não as impeçais, pois a elas pertence o reino de Deus. Eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Esse último versículo, versículo 17, é muito incisivo, é muito forte. Jesus diz: eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olhando para esse texto e pensando aqui nessa celebração que fazemos todos os anos com nossos filhos, netos, sobrinhos, as queridas crianças que temos, queridas nem sempre, às vezes, vamos ser sinceros, amadas sempre, queridas nem tanto. Às vezes a gente ama, mas também não quer muito perto aquela hora. Mas essas preciosidades, de alguma maneira, que Deus a nós confiou, pensando nisso e olhando para esse texto, eu diria que há duas maneiras de olhar para a realidade. Olhar para a religião, olhar para a vida, olhar para Deus até. Que o texto aqui nos mostra. A primeira destas formas de olhar está representada pelos discípulos, pelos apóstolos. E a segunda, pelo próprio Jesus. É impressionante que a esse momento, nós estamos falando do capítulo 18 de Lucas. O evangelho aqui está mais para o fim do que para o começo. Então aqui já há um tempo em que os discípulos estão caminhando com Jesus. Se nós pensarmos que muito antes de se encontrarem com Jesus, os discípulos já eram bons religiosos. Alguns discípulos de João Batista, por exemplo. Então, estes homens têm uma caminhada longa no que diz respeito às questões da religião. E com Jesus, se nós pensarmos aquilo que diz a tradição, que o ministério de Jesus demorou, o ministério público, durou uns 3 anos. Nós estamos aqui no capítulo 18 de Lucas, poderia dizer aqui que já passaram uns 2 anos em que os discípulos estão caminhando com Jesus. Então, a gente soma toda a vida, a experiência religiosa deles antes de se encontrarem com Jesus, mais uns 2 anos fantásticos de terem seguido o Mestre dia a dia. A gente não tem noção do que é isso. A gente experimenta uma ponta do que é isso, esse segmento cotidiano, estando com ele, ouvindo-o todo o tempo, vendo, fazendo aquelas coisas fantásticas. Bem, e eles estão esse tempo todo. E ainda, nesse momento, eles têm uma visão que é uma visão bem marcada, bem marcada pela cultura, bem marcada pela própria religião. Tem lá umas crianças que estão... Jesus está no seu ministério, imagina. O ministério de Jesus é de uma intensidade impressionante. Impressionante. Pouco tempo sequer para descansar, Ele é solicitado todo o tempo e por todo tipo de
de pessoa. E Jesus não se nega a nenhuma dessas abordagens. Não importa de onde venha. Pode ser um chefe de sinagoga, como Jairo. Pode ser uma mulher cananeia. Pode ser alguém que não enxerga, que sai gritando por ele. Pode ser uma mulher em situação de adultério. Ou mesmo os religiosos que querem destruí-lo. Não importa quem solicite, Jesus está todo o tempo pronto, disposto. É aquela expressão que diz o profeta Isaías, é o Emanuel, sabe? É Deus conosco. Mas os discípulos, eles têm algumas posturas interessantes. Os discípulos nunca questionaram Jesus quando ele recebeu, por exemplo, um doutor da lei. Nunca. Nicodemos vai ter com Jesus e os discípulos não dizem uma palavra. Quando vai lá, por exemplo, o Jairo, chefe da sinagoga, os discípulos não dizem uma palavra. Acolhem tranquilamente. Mesmo quando vai o Bartimeu, o cego colocado à margem, eles embaraçam um pouquinho, mas eles permitem que ele vá até Jesus. Mas tem duas circunstâncias que os discípulos se colocarão tentando dar bom senso ao Mestre. Duas circunstâncias. Uma é aquela em que Jesus, lá no Evangelho de João, em que Jesus está conversando com uma mulher samaritana no meio-dia, na beira de um poço. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, acho que a insolação, o sol está te fazendo mal, porque olha só, nesse horário, conversando com esta mulher, preste atenção, porque isso pode pegar muito mal para você. Então, essa é a circunstância. E a outra circunstância é esta daqui. Algumas crianças vão ter com Jesus, e é impressionante que imediatamente, muito rápido, aproximaram-lhe também algumas crianças para que Jesus as abençoasse. Ao ver isso, os discípulos as repreendiam. Que coisa é essa, né? As mulheres, sobretudo aquela samaritana, mas não só a samaritana, as mulheres e as crianças. Os discípulos estão ali fazendo como um bloqueio para que não cheguem ao Mestre. Olha, é preciso entender o que isso significa. Uma pista para isso é o texto da multiplicação dos pães. Lembram? Jesus opera aquele milagre que tem a ver tanto com o poder de Jesus quanto com a vontade de partilha das pessoas. A gente não sabe exatamente onde começa e onde termina o milagre. Se é no grande poder de Jesus transformar todas as coisas, ou se é na grande vontade de partilha que o menino tem de entregar aquilo pouco que possui. E aí, lá no finzinho do texto, da multiplicação, tem uma informação. É uma informação de censo. Não é uma informação dessas que o IBGE ofereceria a nós. Comeram tantas pessoas. E aí, no finalzinho, fora mulheres e crianças. Bem, os discípulos estão organizados, eles têm um olhar que foi moldado por essa lógica do IBGE da época, do censo da época. Os discípulos pensam segundo aquelas categorias. A gente conta quem comeu fora mulheres e crianças. Olha, o olhar que os discípulos apresentam aqui, impedindo rapidamente que as crianças cheguem até Jesus, representa o seguinte: uma coisa muito pragmática, uma coisa assim do quanto a gente ganha fazendo o que está fazendo. Uma lógica muito da produção, da produtividade. Não pode perder tempo com quem não serve nem para fazer número de relatório. Como é que você vai perder tempo com quem não serve para fazer número de relatório? Pelo amor de Deus. Você, na hora de contar quem comeu, só conta homens. Para quem é que no ministério apressado como de Jesus,
que está num ritmo frenético, você vai ficar dando atenção para essa gente que a gente não pode nem no final da tarde botar num relatório para dizer assim, mestre, ó, hoje o seu dia foi produtivo, olha, teu dia hoje rendeu. Você fez isso por essa pessoa, isso por essa pessoa, isso por essa pessoa. Você não podia botar no relatório. Você atendeu as crianças para abençoá-las. Não, isso não conta. Por quê? Porque nem para censo contam mulheres e crianças. Então esse olhar da produtividade, sabe? Esse olhar de que a gente tem que priorizar aquilo que dá relatório, é o que os discípulos estão ali apresentando nesse gesto de bloquear as crianças. Porque as crianças não são. As crianças não são gente nessa... bem, imagina se recorta só esse pedaço, né? Esse tempo está gravando aqui, e eu fico lá. As crianças não são gente. Pega super mal, né? Então, as crianças, na perspectiva da cultura dos dias de Jesus, as crianças não são gente. Como as mulheres não são pessoas inteiras. Aristóteles, um mestre da filosofia que viveu séculos antes de Cristo, dizia que a mulher é o homem que deu errado. O processo, né, de formação do ser humano, quando completo, dá homem, quando incompleto, mulher, dizia o Aristóteles. Mas isso é uma questão que era comum não só ao mundo grego, mas também ao mundo judaico. Porque quando a gente tem informação, comeram tantas pessoas fora, isto é uma noção transmitida por esta informação, uma noção de quem conta e quem não conta. E os discípulos, como são pessoas dessa cultura, eles estão reproduzindo exatamente isso. Embora já tenham uma experiência religiosa tão vasta, embora já tenham caminhado com Jesus há algum tempo, mas eles ainda guardam estas questões. E olha, deixa eu fazer aqui um parênteses. Exatamente como nós somos. Embora tenhamos, às vezes, experiências, né, um currículo tão extenso que diz respeito às coisas da religião, já tenhamos tempo para nos aposentar, como a gente às vezes conserva olhares que são tão contraditórios aos olhares de Cristo. Logo depois deste olhar dos discípulos, Jesus oferece um outro tipo de percepção da realidade. E então ele diz, verso 16, mas Jesus chamou-as, dando de ombros para os discípulos, sabe? Dando de ombro para eles. Jesus chamou-as, dizendo, deixai que as crianças se aproximem de mim e não as impeçais, pois a elas pertence o reino. Aqui tem uma coisa que é mais do que qualquer reflexão piegas, que a gente pudesse falar assim, né? Porque às vezes a gente fica fazendo umas coisas muito piegas com relação à criança. Eu sempre digo isso aqui, né? Às vezes a gente pega, criança, temos que ser como as crianças, e a gente cria umas coisas assim, né? Por que temos que ser como as crianças? Porque as crianças são ingênuas. Quem? Qual? As nossas aqui? É ruim. A que está lá em casa, minha filha? De jeito nenhum. Porque as crianças são puras de coração. Onde você já viu uma criança pura de coração? Onde? Criança é a maior perversão no menor espaço possível. Sabe? É concentrado. Porque nós, né? Alguns até mais do que outros, até mais espaço, aí assim, a perversão ela se espalha, né? A criança não, fica condensadinho ali. A criança, quando é má, é perversa. Bem, então não é isso que o texto está dizendo. O reino é das crianças, então porque elas são... Não, Jesus aqui está invertendo uma lógica, ele está ajudando os discípulos a pensarem de outra maneira. E eu diria, o que Jesus está mostrando é o olhar criança de Deus. É Deus
com um olhar de criança olhando para a realidade. Porque essa coisa da contabilidade, da produção, é um olhar de gente grande sobre a realidade. Gente grande, quando olha para a realidade, só consegue ver número. Só consegue ver benefícios, quase sempre benefícios próprios, para si. Gente grande vai sendo estragado pela lógica perversa desse mundo, que é a lógica do farinha pouca, o meu pirão primeiro. Essa é a lógica desse mundo. E nós vamos sendo formados, entende? Quase que não sobra espaço para a gente sair dessa coisa. Porque qualquer lugar que a gente vai, essa lógica está ali, no nosso calcanhar. Como é que eu sobrevivo se eu não for jogando na regra desse jogo? Fica difícil de sobreviver. Se todo lugar que a gente bota o pé, as pessoas funcionam assim. Funcionam nessa coisa louca, nessa coisa doentia mesmo, porque vai nos adoecendo. Vai adoecendo nossas relações. Vai adoecendo, inclusive, a própria igreja. Quando o evangelho é transformado por essa lógica do ganho, do lucro, da produção, do tanto que a gente tem que produzir. E é claro, nessa lógica da produção, o que a gente faz? Viram tempos modernos do Charlie Chaplin? Lembra? A cena emblemática de tempos modernos é o Chaplin numa esteira de produção, né? Apertando parafuso, né? E aí o que faz? O que você tem que fazer observando o produto que vai passando na esteira? O que está quebrado, o que está fissurado, o que não parece bom, você retira e descarta. Essa é a lógica da produção. Você precisa ficar pegando e descartando. E isso, quando chega na vida, olha que coisa. As pessoas são descartáveis à medida de que elas não podem ser, digamos, vendidas. Sabe? Não dá para ter lucro suficiente, então a gente descarta. Jesus está oferecendo um olhar menino sobre a realidade. Um olhar menino, um olhar infantil sobre a realidade. Porque a criança, nisso teríamos que aprender tanto. A produção não é a questão, o jogo é a questão. A produção não é a coisa mais importante, a brincadeira é o que importa. A brincadeira, sabe? Lidar com a vida como se estivesse diante de uma possibilidade enorme de brincarmos. E brincar, embora a gente ache que brincar é uma coisa qualquer, brincar é uma coisa muito séria. Brincar é uma forma de perceber tudo o que está à nossa volta, diferente da forma produzir. Diferente da forma produzir. A forma produzir não encontrará. O Rubem Alves tem reflexões lindíssimas sobre essas coisas, né? Sobre essa coisa de brincar. Ele diz lá que o brinquedo mais importante, o que mais o marcou, o que ele traz na memória, trazia, né? Saudoso Rubem, trazia na memória dele era um carrinho que ele fez e que, segundo ele, estava lá no escritório. O que era esse carrinho? Uma latinha de como que é? Aquele peixe? Sardinha, uma latinha de sardinha aberta, tá, já vazio, aberta, e aí a parte dali que a gente abre para tirar a sardinha vira o capô do carro, e todo enfeitadinho. As rodas de chinelo havaiano, né? Pega o chinelo, faz 4 rodinhas, coloca, e aquele é o brinquedo. Porque na lógica do brincar, tudo que está à volta presta. Na lógica do produzir, não. Jesus diz aos discípulos que estão pensando dessa forma adulta, eu diria aqui, Jesus diz aos discípulos, se vocês não deixarem de pensar dessa forma, para pensar na forma criança, vocês não herdam o reino. Porque o reino não é da ordem destas coisas da adultice, né? O reino não é da ordem destas coisas. O Monteiro Lobato tem um livro fantástico, chamado A Chave do Tamanho. Leiam, é um livro para crianças, mas exatamente para essas, se nós não nos tornarmos como uma delas, não entraremos no reino. Então eu diria, é um bom livro para a nossa espiritualidade, A Chave do Tamanho. O mundo está em guerra, e a Emília
quer resolver o problema da guerra e ela descobre que tem um lugar que tem um monte de chaves. Chaves que ligam e desligam tudo que existe no mundo. E há uma chave, que é a chave para o tamanho, que faz as coisas ficarem grandes ou pequenas. E ela vai e aciona a chave do tamanho. E todo mundo fica pequeno. E aí, ficando pequeno, o mundo precisa ser reinventado. E aí tem uma grande discussão sobre o que ela chama lá dos tamanhudos, que é aqueles que sofrem da adultice. E os pequenos. Bem, não é o que diz o Evangelho? O reino de Deus é dos pequenos. E de novo, não vão ficar com ingenuidades pensando que sejam pequenos. Pequenos é mais do que a característica que uma criança possa ou não possa ter. Pequenos é uma postura diante da vida. Eu diria, é esse jeito criança que Deus olha a vida. Deus olha a vida com um jeito criança. Olha que bonito. Não é um texto canônico, é um texto apócrifo. Textos apócrifos, sobre os evangelhos apócrifos, são aqueles textos importantes para a história do cristianismo, mas que não entraram no Novo Testamento. Portanto, não são livros inspirados, como nós assim chamamos os livros bíblicos. Mas um texto apócrifo do livro do Pseudo-Evangelho de Tomé tem uma narrativa fantástica. Diz assim: esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-a somente com uma palavra. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era sábado e havia outros meninos brincando com ele. Um certo judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer num dia de sábado, foi correndo até seu pai, José, e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho e, juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos, profanando o dia de sábado. José foi ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com o menino, dizendo: por que no sábado fazes isso, se não é permitido? Jesus, batendo palma, dirigiu-se às figurinhas de barro, ordenando-lhes: voai! Os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que havia feito o menino Jesus. Isso é a coisa mais bonita, porque é exatamente o que diz o Evangelho, só que em outras situações. Jesus está, e essa coisa, sabe, que criança, pelo menos que criança com possibilidade, porque essa outra coisa hoje de ficar jogando bolinha no carpete, soltando pipa no ventilador, isso, né, rouba certa capacidade de ver o mundo como criança. O Márcio tem certamente muitas experiências, né, Lúcio, para contar sobre esse negócio de ser criança, né? Videogame, essas coisas. Mas que criança não foi represar água de chuva para fazer qualquer barragem para brincar, né? Aí está lá Jesus represando a água barrenta, botando o dedo, falando uma palavra e ela vai ficando cristalina, né? Vai moldando os passarinhos para que eles voem. E qual é a presença do olhar do religioso? Como os discípulos aqui do texto que a gente leu de Lucas, qual é a presença? O que é que eles fazem? Vão repreender. Por que você faz isso no dia de sábado? Esse choque, mais uma vez, esse choque de olhares, sabe? Há um olhar muito adulto sobre a realidade que o mundo e a religião ajudam a formar. E há um olhar menino, há um olhar de criança sobre a realidade que Deus mesmo mostra na figura de Jesus Cristo. E o fecho que Jesus faz desse texto de Lucas que nós lemos é fantástico. Se nós não convertermos esse nosso olhar, se nós não convertermos esse nosso coração,
se nós não nos tornarmos como as crianças, então o reino de Deus não é herança nossa. Não é herança nossa. Gente, a vida, que é esta bênção, esta preciosidade de Deus, a vida precisa ser vivida com um olhar mais criança. Porque já está provado, nesse tanto de história que a humanidade tem, que este olhar adulto só nos leva para o precipício, só nos leva para a beira do abismo. Está provado. Está provado que nós, se formos por demais adultizados, essa expressão não existe, se nós por demais formos adultizados, nós amargaremos nossa infelicidade. Se nós vivermos as relações com as outras pessoas baseados somente nessa coisa da produção própria deste mundo de gigantes, sabemos para onde vão as relações vão todas minguando. É impressionante como nós temos nas pessoas objetos descartáveis, que a gente lança a mão fora quando não nos serve mais, quando já não dá para nós lucro, que seja um lucro emocional, que seja um lucro afetivo, que seja um lucro financeiro, que seja qualquer tipo de lucro. Lançamos mão quando não nos dá mais ganho. Isso é uma lógica. Jesus está nos dizendo, vocês precisam se converter dessa lógica. Se vocês não se convertem dessa lógica, não herdam o reino, porque o reino é dos pequenos. O reino é dos pequenos. Queria terminar, se vocês me permitem, lendo um trecho que é de um livro fantástico. Eu estou falando de livros hoje, né? Um livro muito bom, que é O Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa. Na verdade, o nome que o Fernando Pessoa utiliza para o Guardador de Rebanhos é Alberto Caeiro. E lá no Guardador de Rebanhos há um texto que o Alberto Caeiro diz assim: num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre.
A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos a dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a mão esquerda. E só para repetir e frisar, diz lá o Alberto Caeiro, ele é o divino que sorri e que brinca. Que esse dia que nós ficamos tão inspirados, né, com as coisas da infância, nos sirva para acolher mais uma vez o Deus criança, né, o Deus menino, Jesus de Nazaré, e que, como diz o poema, que nós permitamos que Ele nos ensine todas as coisas. Que Ele nos ensine a olhar mais uma vez o mundo. Que Ele nos ensine a olhar mais uma vez a vida. Que Ele nos ensine a olhar mais uma vez para os outros. Que nos ensine mais uma vez a olhar para Deus e ver com um olhar surpreso de uma criança a beleza que há em tudo. Que Deus nos cure de um olhar por demais adulto. Que Deus cure a chaga de nosso coração, que é de viver uma vida pela lógica da produção, e que nos permita ter uma vida vivida pela lógica do brincar. E que Deus nos ajude conosco, seu Filho nos ajudando. Amém?